Olá, bom dia, boa tarde. Como vamos? Trago hoje para vocês aqui a diferença entre coordenação e subordinação. Ou seja, depois de encerrado o período simples, adentramos aí o período composto, né? Para que vocês possam entender melhor. Então vamos lá. Vamos entender essa diferença, né? Primeiro, nosso primeiro slide aqui, a gente já está trabalhando com a ideia de período simples. O que é um período simples? Né? Ou oração absoluta. Né? Isso ocorre quando nós temos um único verbo e nós temos um único predicado. Daí nós chamamos de período simples. Né? Ok? A menina comprou chocolate. Observem que nós temos um sujeito, a menina, comprou chocolate predicado. Então eu tenho aí o que a gente chama de período simples. Né? Quando um período é composto, né, ele vai apresentar elementos diferentes. Né? Ele pode ser composto por coordenação. Observem aqui, ó, que quando nós temos partes independentes. O que são partes independentes? São orações que uma não precisa da outra, elas são independentes, por isso são chamadas de coordenadas entre si. Né? Elas não precisam uma da outra do ponto de vista sintático. Por exemplo, ó, saímos de manhã e voltamos à noite. Eu poderia separar essas duas orações em saímos de manhã, ponto. Voltamos à noite, ponto. Vejam que elas são unidas por um pedacinho chamado de conjunção, que é o e. Saímos de manhã e voltamos à noite. Vejam que elas podem ser faladas de forma separada. Qual é a diferença, né, para o período composto por subordinação? A diferença vai residir exatamente na seguinte situação. No caso dos períodos compostos por subordinação, nós vamos estar diante do quê? Estar diante de uma oração que depende sintaticamente da outra. Como é que é isso? Né? Por que a gente está. Observem a diferença em saímos de manhã e voltamos à noite, em não fui à aula porque estava doente. Observem só o seguinte: se eu pegar, né, o saímos de manhã, ponto, e voltamos à noite, ponto, vocês compreendem. Agora, se eu colocar assim, não fui à aula, ponto, vocês entendem. Agora, se eu colocar sozinho, por que estava doente? A ligação de por que estava doente ocorre com o quê? Eu preciso das duas partes. Eu preciso do não fui à aula porque estava doente. Eu vou precisar das duas partes. Eu não posso separá-las. Por isso que a gente chama de período composto por subordinação. Uma oração fica subordinada à outra. Uma oração fica grudadinha na outra. No período composto por coordenação, não existe essa necessidade. Elas têm vida independente. Tá legal? E nós temos também o que a gente chama de período misto. O que é um período misto? É quando nós vamos ter orações coordenadas e subordinadas juntas. Ou seja, observem só. Fui à escola e busquei minha irmã que estava esperando. Vejam, fui à escola e busquei minha irmã que estava esperando. Vejam que nos dois primeiros casos, fui à escola e busquei minha irmã. Elas poderiam ser separadas. Agora, que estava esperando, vejam que ela completa o sentido de busquei minha irmã. Né? Observem que eu tenho aí a mistura de dois períodos, o que a gente chama período misto. Eu tenho a junção de orações coordenadas e orações subordinadas. Ok? Só para deixar aqui para vocês, ó. Quando um período é simples, eu estou diante do quê? A oração só possui um verbo. Por isso, também pode ser chamada de oração absoluta. Ó, a menina comprou um chocolate. Nessa oração tem o quê? Só o verbo comprar. Tá? Já quando o período é composto, ok? Ele apresenta mais de um verbo. Ok? Tanto pode ser no período composto por coordenação. Ó, saímos de manhã e voltamos à noite, eu tenho dois verbos. Saímos e voltamos. Certo? Só que nós temos um pequeno detalhe.
elas podem ser, elas estão ligadas por uma conjunção que indica o quê? Adição. O que faz o quê? Que apareçam duas frases. Ok? Elas têm sentido juntas? Têm, mas elas sintaticamente não precisam uma da outra. Ok? Cada conjunção aí vai aparecer e vai dar sentido à frase de forma diferente. Já no caso de quando a gente trabalha com o período composto por subordinação, vejam que há uma oração precisa da outra. Né? Não fui à aula porque estava doente. Observem aí que uma depende da presença da outra. Não fui à aula. O motivo de eu não ter ido à aula, eu estava doente. Ok? Então, observem que no caso, né, de não fui à aula, né, seria o que a gente vai chamar de oração principal. E o motivo seria a oração subordinada, porque estava doente. As orações, né, chamadas de subordinadas, né, elas vão ser classificadas em 3 modelos que depois a gente vai explicar para vocês: substantivas, adjetivas e adverbiais. Por enquanto, vocês vão perceber o seguinte: as orações subordinadas elas vão ter uma oração principal e a outra será a sua subordinada. Ou seja, vai desempenhar um papel subordinado. No caso aí, eu não fui à aula, qual o motivo? Porque estava doente. Tá? Para a gente guardar oração coordenada, a diferença de coordenação e subordinação. As coordenadas são independentes sintaticamente. As subordinadas são dependentes sintaticamente. Prestem atenção, hein? A independência é sintática, não semântica. Tá? A independência vai ser marcada aí pela dependência ou independência de forma sintática. Semântica não. Semântica é a significação. Semanticamente, todas as orações estão juntas. Ok? Queridos, obrigado. Ficamos por aqui. Depois voltaremos com mais aulas gravadas.